Continuamos, amado. Igreja Bíblica, parte 40. Paramos em Hebreus 8, 10 ao 13. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. E em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. Coisa mais linda. E meu pai, olha que passagem interessante e linda. Deus diz que os seus filhos o conhecerão, desde o menor deles até ao maior, sem a necessidade de homem algum lhe ensinar e serem presos a algum sistema religioso. Cada irmão aprenderá diretamente de Deus, da Bíblia e da boca de outro ser humano que o Pai queira usar sobre o Evangelho da graça e graça. E o próprio Espírito Santo fará o Filho escolhido reter aquilo que testificar com os ensinos do Pai para a sua vida. Coisa mais linda. Aqueles que tiverem seus olhos iluminados nunca mais serão manipulados, dominados, escravizados, persuadidos, aprisionados por homem algum, sistema religioso algum. Nem por homem, nem por sistema religioso algum o enganará mais. Na antiga aliança, o povo era iludido pelo sistema religioso judaico, o qual caducou, iniciando-se então, após o ano 33 depois de Cristo, a nova aliança. E desde aquela época e até hoje, muitos continuaram aprisionados ao sistema religioso judaico. Logo depois, por volta do ano 300 depois de Cristo, foi fundado o sistema religioso católico. E em 1517 depois de Cristo, foi fundado o sistema religioso evangélico, fazendo com que mais pessoas se iludissem. Hoje são bilhões de iludidos e enganados dentro dos sistemas religiosos judaico, católico e evangélico, os mais expressivos, mas na verdade tem outros sistemas religiosos que também iludem as pessoas e as aprisionam a dogmas humanos. O povo gosta de sofrer mesmo. Não consegue ler a Bíblia e raciocinar e assim descobrirem que estão sendo enganados há séculos, que podiam estar vivendo em espírito e em verdade, sem fardos pesados para carregar, que os sistemas religiosos põem nas pessoas para carregar. Por isso que só os filhos vão despertar. Nem todos são filhos. Hebreus 9. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou Cristo para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Cristo aniquilou o pecado, nos justificou através de sua morte e ressurreição. Quem tem a mente de Cristo não é mais pecador. Se Cristo viver em nós, como vamos pecar? Eita ferro! E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e não conheceu. 1 João 3, de 5 a 6. Qualquer que é nascido, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João 3, 5, capítulo 3, versículo 5 a 6. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar,
porque é nascido de Deus. Isso está em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Os eleitos, amados, não pecam. Já foram justificados por Cristo, ainda que suas mentes ainda não tenham sido ativadas, ou seja, convertidas a Cristo, pois em algum momento antes de sua morte, descida à sepultura, vai ter sua mente ativada e Cristo viverá nele, ainda que seja 1 minuto antes de morrer. Se não há mais lei, não há mais transgressões. Ainda cometemos algumas obras da carne, mas à medida que vamos nos enchendo de Cristo, vamos deixando as obras da carne e passamos a vivermos mais no Espírito, ligados no que? A carne, ligados no que a carne pode fazer, para não nos prejudicar ou prejudicar alguém. Hebreus 10, 16 a 27. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Cristo já morreu e já levou o pecado, transgressão da lei. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Eita! Após a ressurreição de Cristo, adoramos a Deus em espírito e em verdade em nossos entendimentos. Deus afirma nesta passagem que não lembraria mais dos pecados e iniquidades de seus filhos, aqueles que chegaram ao conhecimento do Evangelho da graça e da graça. Filhos são purificados da má consciência, ou seja, Cristo, quando passa a viver em seus filhos a má consciência opositora a Deus, o sistema religioso chama de diabo, vai sendo purificada dia após dia. Nossa consciência vai sendo purificada quando a mente de Cristo começa a ser ativada em nossa mente. Ele morreu para isso. Por isso que ele aniquilou o pecado, ele aniquilou o diabo, que é a consciência contrária a Deus, o ego, a natureza carnal. Cada filho que chega ao conhecimento e entendimento do Evangelho da graça deve estimular ao outro no amor e boas obras, não deixando de congregar entre irmãos da mesma fé, ou seja, irmãos que alcançaram o entendimento e tiveram suas mentes ativadas para o Evangelho da graça, que admoestemos uns aos outros caso vejamos que estamos nos afastando do caminho correto, porque se pecarmos, errarmos o alvo, desagradarmos o Pai Eterno, voluntariamente, depois de termos recebido a mente de Cristo, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários de Deus. Todo aquele que não tiver entendido o Evangelho da graça, por ignorância total, por não terem lido e estudado a Bíblia, ou por ignorância parcial, pois até leram e estudaram a Bíblia, mas não tiveram seus olhos iluminados pelo Espírito Santo e usaram a Bíblia mais para seus próprios deleites, prazeres e manipulação, que é o caso dos líderes religiosos e quem os segue. Estes pecadores, infelizmente, não poderão ter o privilégio de herdarem a vida eterna, o que já será em si uma grande perdição. Peca somente quem não tem a mente de Cristo, os ímpios, religiosos e arreligiosos. Se temos a mente de Cristo, não é muito difícil pecar.
Quando a gente erra é porque nossa natureza carnal tomou a frente da mente de Cristo, mas na hora o Espírito Santo tá errado, volta. Viu? E é isso. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo, os cristãos, os filhos, os escolhidos viverão pela fé em Deus, em sua majestade, em seu poder, em sua soberania, em seus propósitos para as nossas vidas, em seus escritos que estão na Bíblia, em seus ensinamentos do Evangelho, a graça de graça dada ao humano Paulo após o ano 33 depois de Cristo, e que se multiplicou através da vida dele até os dias atuais e ainda se multiplicará mais no futuro. E quem não viver com esta fé em Deus, ele o rejeitará e não dará privilégio de herdar a vida eterna. Pois através desta fé em Deus, homens têm sido libertos das matrix política, religiosa, sociedade hedonista e consumista da carne, etc. E vivendo com foco no espiritual, assim podendo viver uma vida plena e feliz, já aqui na terra, independente das circunstâncias, e por saberem que reinarão em vida com Cristo uma eternidade. Tem que ter muita fé mesmo para crer que este mundo terreno é apenas uma passagem, uma prova para sermos aprovados. E quanto aos que não caírem as fichas desta tamanha liberdade e amor de Deus para conosco, sofrerão por suas atitudes de desobediências ao Criador e não terão o privilégio de herdar uma vida eterna ao lado de Papai. É simples o Evangelho. Basta estar com os olhos iluminados para entender, amado. Mas os remanescentes cristãos entenderão antes de descer a sepultura. Até o próximo vídeo, amado, querendo Deus.